Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus esteja com cada um. Eu vou ler uma passagem aqui no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 41. Conta a história da cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Mas ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia discordância entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho
e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram-lhe: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Muito bem, essa passagem conta aqui, no começo da história, que os discípulos estavam curiosos para saber quem tinha pecado: os pais do homem que nasceu cego ou o próprio homem que nasceu cego, se ele fosse o culpado, se ele tinha cometido o pecado para ter nascido assim. Para vocês verem como funciona a mente das pessoas. Não é porque você está passando por um problema ou nasceu com um,
que a culpa seja sua, que você tenha pecado, ou seus pais. Essas coisas acontecem, como diz Jesus aqui, para que se manifeste o poder de Deus na nossa vida. Para que a gente seja curado, que esse problema seja resolvido e Deus seja glorificado, né? É para isso que acontecem essas coisas. Qualquer dificuldade que você tenha, então, seja ela qual for, para você pode ser um problema grande ou pequeno, para Deus tudo é possível, não tem ter problema grande para Deus, Ele resolve tudo. Ore, peça, que Ele resolve. E não se esqueça que tem que crer. Muitas passagens aqui na Bíblia, Jesus diz, seja feita conforme a vossa fé. Entendeu? As pessoas pediam para Jesus um favor, pediam um milagre, uma cura, e Jesus dava, fazia o milagre, fazia a cura, mas também dizia, seja feito contigo conforme a vossa fé. Então você tem que fazer a sua parte, e a sua parte é crer. Jesus já dizia, ao homem basta crer. Se você acreditar, Deus faz o milagre. Então tá? Boa noite a todos, Deus abençoe e até o próximo encontro.